Durante toda a cirurgia, o paciente fica acordado, consciente, e pode acompanhar tudo que está acontecendo através desses monitores. Qual é a diferença dessa cirurgia para a angiopatia por balão? Ela reduz a reincidência da lesão, da obstrução, em cerca de 4 vezes. 40% cai para em torno de 10 a 15%. Isso quer dizer que o paciente sai daqui praticamente curado. Ah, sem dúvida, sem dúvida. O risco de voltar é muito pequeno. Muito pequeno. Semana que vem o senhor já volta ao trabalho, então? Graças a Deus. Semana que vem eu estarei já caminhando pelos corredores de volta. Parece que foi ontem. Em 1994. Foi quando aqui no Rio de Janeiro nós implantamos o primeiro estente coronariano. Era um caso relativamente simples, até não era muito complicado, era uma lesão isolada da principal artéria do coração, da artéria descendente anterior, e que ia ser tratada só com balão, mas que tinha indicação para começar então a fazer o implante dessa prótese intracoronária, que era o estente coronariano. E nós colocamos o primeiro estente e ficou um resultado muito bom para ele. E com isso ele não precisou ser submetido à cirurgia. A hemodinâmica brasileira sempre foi de alto nível. O primeiro estente no mundo foi colocado aqui no Brasil, no Instituto Dante Pazanese, do Dr. José Eduardo de Souza. E junto com os idealizadores do estente, Dr. Palmaz e Dr. Schatz. Por isso que o nome do estente era Palmaz Schatz. Foi colocado o primeiro do mundo no Brasil, lá em São Paulo. E com isso a hemodinâmica nacional desenvolveu de uma forma brilhante. Hoje a gente tem serviços de hemodinâmica no Brasil inteiro, em todas as grandes cidades do Brasil, e atuando completos. A gente praticamente faz todos os métodos que hoje são permissíveis de fazer dentro de uma sala de hemodinâmica. Não só atuar nas artérias do coração, mas também nas lesões estruturais do coração e nas doenças elétricas do coração. As doenças valvulares, as doenças congênitas e as doenças que são as grandes arritmias, podem ser tratadas também através de catéter, dentro de uma sala de hemodinâmica. Essa é a grande evolução da hemodinâmica no mundo inteiro. E nós estamos no nível de qualquer lugar do mundo, principalmente aqui no Hospital São Vicente de Paulo. A sala era do outro lado do corredor, primeiro aparelho, que foi o primeiro aparelho de hemodinâmica digital do Brasil. A irmã Matilde, na época, quando o doutor Luiz Alberto, que deu a força para montar o serviço de hemodinâmica, o doutor Luiz Alberto fazia a parte vascular, não cardíaca. Foi o grande idealizador disso aqui. E na época, quando ele foi conversar com a irmã Matilde, a irmã Matilde, qual é o melhor que tem? Ah, é um aparelho da Philips, digital, não sei o que, ninguém tem aqui. Ela falou, eu quero esse. E mandou importar, porque na época o hospital era filantrópico, podia importar tudo diretamente. E trouxe o melhor aparelho que existia na época. Era do outro lado de lá, na outra canto da sala. Nós já estamos no terceiro aparelho, no terceiro modelo. Hoje nós temos o modelo da Philips, que já está aqui há 2 anos, top de linha, como toda coisa que tem aqui dentro desse hospital é top de linha. E foi assim que a gente começou aqui. Quando eu vim para o São Vicente de Paulo, eu estava no 6º ano de medicina, quer dizer, quando eu me formei, eu já trabalhava aqui. E o São Vicente de Paulo tem tudo a ver com a minha vida médica. Toda a minha vida médica eu trabalhei aqui dentro. Que era um hospital pequeno que se dedicava a atender irmãs de caridade e alguns convênios, alguns outros pacientes externos. E com o tempo a irmã Matilde começou a alimentar assim, o desejo de fazer um grande hospital. E eu tive a oportunidade de participar bem disso, porque ela trazia plantas de hospitais americanos e eu ficava por aí o dia inteiro, então a gente conversava muito sobre isso. Ela sempre foi muito progressista, ela estava além, assim, muito além do que as pessoas normais. Ela começou a criar esse hospital e eu fui disputar o meu espaço do meu serviço e ela falava, mas você está querendo uma área muito grande, você não precisa disso tudo. Eu falei, irmã, mas tem coisas que estão acontecendo, novos equipamentos, a gente tem que deixar espaço para isso.
Mas justamente o que fez diferença foi que nós podemos colocar a hemodinâmica dentro do serviço de radiologia. Isso eu já estava aqui há mais de 10 anos, foi lá pelos anos de 1980, e a gente teve a oportunidade, ela teve a sabedoria, né, de me ouvir, não é sabedoria de me ouvir, mas digo assim, ela me ouviu e eu achava que ia dar muito certo a gente ter uma hemodinâmica aqui. Eu já realizava angiografias, né, que eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos treinando isso, e depois, quando veio realmente o equipamento de hemodinâmica, além das arteriografias cerebrais que eu já fazia, veio o pessoal fazendo a parte de cardiologia, que veio o Dr. Ciro, né, e depois outros tantos que vieram, o Luiz Antônio, o Osório, que é o auxiliar dele, que é um sujeito espetacular, com quem eu lidei a vida toda. O São Vicente, ele beneficiou muito, principalmente a rede pública do Rio de Janeiro. A gente fazia quase todas as arteriografias cerebrais de Souza Aguiar, a gente fazia aqui gratuitamente. Em 2012 eu tive uma angina, a partir de 2013 eu comecei a fazer o tratamento com o Dr. Ciro. O primeiro stent que eu coloquei foi na vertebral esquerda, depois eu fiz uma endartarectomia na carótida direita, troquei a válvula aórtica e coloquei mais de 10 stents no coração e também fiz cateterismo nas pernas porque tinha obstrução. Minha doença cardiovascular é grave e eu comecei a fazer o tratamento com 58 anos. Hoje eu tenho 63. Hoje eu estou muito melhor do que quando tinha 58 anos. Todas essas lesões, essas doenças que são tratadas hoje na hemodinâmica, antes eram tratadas exclusivamente de forma cirúrgica, ou colocando ponte de safena, ponte de artéria mamária, ou troca de válvula, mesmo as doenças congênitas. Hoje todas essas patologias podem ser tratadas de uma maneira não invasiva, não cirúrgica. Os stents vêm evoluindo muito de lá para cá. Eles começaram só uma malhazinha de metal, de aço inoxidável. Hoje, essa mesma malha é muito mais fininha, muito mais fina, muito mais estreita, e hoje elas carregam um fármaco, são os stents farmacológicos, que já está na 3ª para a 4ª geração dos stents. Então, são os stents hoje que têm fármacos que impedem que exista um processo proliferativo de cicatrização exagerado, que a lesão volte, que chama de reestenose. A reestenose com balão era em torno de 40% a 50%, com os stents normais, não farmacológicos, caiu para 15%, e com os stents farmacológicos hoje é em torno de 1% a 4%. Olha como diminuiu, olha a evolução que isso teve. A cirurgia endovascular, como subespecialidade da cirurgia vascular, em termos mundiais, é uma coisa relativamente recente. A gente está falando de uma subespecialidade que não tem 30 anos de história, tá? E no início ela tinha a perspectiva de tornar menos agressiva a cirurgia vascular, de modo que a gente pudesse fazer procedimentos de formas menos agressivas. Mas isso abriu a perspectiva para a gente ampliar muito a forma de tratamento, tá? Então hoje a gente começa a tratar doenças muito complexas, talvez doenças que no passado seriam inoperáveis, e a gente está tornando essas doenças muitas vezes operáveis. Então o que era antes uma cirurgia de menor complexidade, sim, hoje a gente acaba sendo muito abrangente e muitas vezes tratando pacientes muito complexos, tá? Hoje aqui no hospital a gente pode dizer que foi de uma certa forma pioneiro em algumas cirurgias, pioneiro no Rio de Janeiro em realizar algumas cirurgias, como o tratamento do aneurisma tóraco-abdominal por via endovascular, ou propriamente os aneurismas de aorta abdominais por técnica totalmente percutânea, sem fazer qualquer incisão. E isso só foi possível porque hoje a gente tem um setor de hemodinâmica estruturado, com um aparelho de excelente qualidade, que permite que a gente faça esse tipo de procedimento com qualidade. Teve gente que chegou já direto para a hemodinâmica, às vezes não sabia nem o que era, né? E conseguiu tirar pessoas de parada cardíaca, tudo, fazendo esses exames, né, de emergência. E isso, para nós, todos aqui que trabalhavam no hospital, isso aí foi muito bom mesmo, foi excelente. Eu acredito que continua sendo, porque continua vindo coisas novas, e os médicos também se inovando com congressos, com outras experiências, né? Era uma sala com 2 leitos de emergência, ficava na maca, era o mínimo possível que tinha. A gente tinha uma saída para o centro cirúrgico. Aí foi ampliado, aumentaram os leitos, aumentou a sala. Nós temos essa marca de cuidar e fazer o melhor para o paciente.
inovar, o que parecia uma novidade, a gente tentar conseguir novas técnicas, crescer para dar maior comodidade, maior conforto para aqueles que nos procuram, né? A gente tem muita coisa ainda para evoluir aqui. O hospital dá uma força e dá um apoio para os médicos, para todas as especialidades aqui, que é uma coisa que a gente se orgulha muito disso. Eu estou aqui nesse hospital há 40 anos. Desde o dia que eu me formei, eu vim para cá. E eu conheço a história disso tudo aqui. É uma história brilhante. Esse hospital dá um apoio para a gente que a gente não tem e não consegue ver isso em quase lugar nenhum. Então a gente só tem a crescer.